Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ReadFi. Hoje, a gente vai falar sobre umas forças, sabe, meio que invisíveis, que acabam moldando o nosso dia a dia. A gente vai desvendar o código secreto por trás de grande parte do que a gente faz sem nem perceber, os nossos hábitos. Tudo isso baseado na obra incrível de Charles Duhigg. Bora explorar a ciência por trás das nossas ações e, quem sabe, descobrir como assumir o controle? Para começar essa conversa, deixa eu apresentar a história da Lisa Allen. Pensa numa pessoa de 34 anos com a vida, assim, de cabeça para baixo. Ela estava completamente afundada em dívidas, sabe? Aquele tipo de peso que a gente carrega todo santo dia. E o problema não era só grana, não. Desde os 16 anos, a Lisa estava presa num ciclo de hábitos bem destrutivos. Ela fumava, bebia, além de lutar contra a obesidade. Era uma batalha constante. E aí, o que faltava para chegar no fundo do poço aconteceu. Um divórcio bem doloroso. Foi esse evento que empurrou ela para uma crise pessoal gigantesca, daquelas que a gente acha que não tem mais saída. Mas olha que interessante, é exatamente aqui que a história dela dá uma virada de 180 graus. Em um tempo super curto, aquela mesma Lisa, a que estava em crise total, perdeu 27 quilos. E isso, pessoal, era só o comecinho da transformação dela. Pois é, a mudança não parou por aí, não. Ela foi de alguém que estava lutando com a própria saúde para uma pessoa que, pasmem, completou uma maratona. Imagina a disciplina e a resistência para fazer isso. E para fechar com chave de ouro, ela conseguiu algo que antes parecia impossível. Comprou a própria casa. Isso foi o sinal claro de uma reviravolta completa, tanto nas finanças quanto na vida dela. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma transformação tão radical assim é possível? Foi sorte, força de vontade de outro planeta? Ou será que a Lisa, talvez sem nem saber, tropeçou numa verdade fundamental sobre como a gente funciona? Então, a resposta para isso está num número que, olha, é de cair o queixo. Um estudo da Duke University descobriu uma coisa impressionante. Mais de 40%, isso mesmo, 40%, das coisas que a gente faz todo dia não são decisões de verdade, são hábitos. Para pensar nisso. Quase metade do nosso dia a gente passa no piloto automático. Certo, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para a gente entender como a Lisa mudou e como qualquer um de nós pode mudar, a gente precisa decodificar uma coisa que os cientistas chamam de loop do hábito. Pensa nele como se fosse o programa de computador que roda por trás das nossas ações automáticas. Esse loop ele tem 3 partes bem simples. A primeira é a deixa. É o gatilho, sabe? O que manda o cérebro entrar no modo automático. Pode ser um lugar, uma hora do dia, uma emoção, qualquer coisa. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E por último, a recompensa. É aquele prêmio, aquela sensação boa que fala para o nosso cérebro: opa, isso foi bom, vamos fazer de novo, hein? E é aqui que está o pulo do gato. Toda vez que a gente repete esse ciclo, ele fica mais forte. A deixa e a recompensa ficam tão conectadas que o nosso cérebro começa a adivinhar, a antecipar a recompensa. E aí ele cria um anseio, um desejo super forte, quase incontrolável, assim que a deixa aparece. É esse anseio que dá o poder todo pro hábito. Beleza, então se esse código é tão poderoso assim, como é que a gente faz para reescrever ele? Bom, a resposta está no que o autor, o Duhigg, chama de a regra de ouro da mudança de hábito. E o genial dessa regra é que ela é muito simples. A ideia não é ficar lutando contra o hábito, porque isso é quase impossível. O segredo é o seguinte: a gente mantém a mesma deixa e a mesma recompensa, mas a gente troca a rotina no meio. Ou seja, a gente satisfaz aquele mesmo desejo, aquele mesmo anseio, só que com uma ação diferente, uma ação mais positiva. Ok, a regra parece clara, né? Mas com tanto hábito que a gente às vezes quer mudar, por onde é que se começa? A estratégia aqui é focar no que os especialistas chamam de hábitos angulares. Pensa no hábito angular como se fosse a primeira peça de um dominó caindo. É aquele único hábito que, quando a gente muda, começa uma reação em cadeia que vai desalojando e reformulando vários outros padrões na nossa vida. Ele cria umas pequenas vitórias, sabe, que dão confiança e base para mudanças ainda maiores. E esses exemplos mostram bem como isso funciona. No caso da Lisa Allen, o hábito angular foi parar de fumar. Isso fez ela começar a correr, o que mudou a alimentação, a disciplina dela. Uma coisa levou a outra. Outros exemplos bem comuns são coisas como arrumar a cama toda manhã, que estudos mostram que está ligado à maior produtividade. Ou anotar o que se come, o que ajuda a criar uma consciência para fazer outras escolhas mais saudáveis. Certo. Agora vamos para a parte prática, né? Mão na massa. Como é que a gente aplica tudo isso? O livro nos dá um modelo bem claro, de 4 passos.
para a gente conseguir diagnosticar e reescrever nossos próprios hábitos. Olha, o modelo é bem direto. Primeiro passo, identificar a rotina. Qual é o comportamento que a gente quer mudar? Segundo, experimentar com recompensas. É preciso investigar o que o cérebro realmente está buscando. É alívio do tédio? É socializar? Terceiro passo, virar detetive e isolar a deixa. Anotar o que acontece logo antes do hábito. Onde se está, que horas são, como se está se sentindo. E por último, o quarto passo, ter um plano. Criar uma regra simples. Quando a deixa acontecer, eu vou fazer a nova rotina. É basicamente criar um plano de batalha para o nosso cérebro seguir. E para a gente fechar, essa citação do William James captura a essência dos hábitos de um jeito perfeito. Eles são como canais que a gente vai cavando na nossa mente. No começo dá trabalho, exige esforço, mas com o tempo o comportamento começa a fluir de um jeito fácil, automático. A grande sacada do poder do hábito é essa. Nós temos as ferramentas para cavar novos canais. Então, a questão que fica no ar é: que novos caminhos a gente pode começar a construir na nossa vida? E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia em mais este episódio do Readify. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem possa se interessar. A gente se vê no próximo.